Vamos à nossa próxima palestra com o tema Portal Geo e suas aplicações. Nessa palestra, teremos a convidada Valéria Carazai, gerente do Departamento de Geotecnologia. Gerente do Departamento de Geotecnologia e Engenharia Cartógrafa, formada pela Universidade Federal de Pernambuco, com mestrado na área de Planejamento Territorial pelo ITC, Faculty of Geoinformation Science and Earth Observation, na Holanda. Passamos agora a palavra para a nossa palestrante. Boa tarde a todos. Agradecendo aqui a oportunidade de estar fazendo parte do CHESF Day para mostrar as nossas contribuições, né, para essa nova fase de modernização, de trazer uma tecnologia que vem agregando bastante em termos de gestão de ativos. E para iniciar essa apresentação, eu gostaria de fazer uma contextualização do que seria o uso da informação geográfica e o potencial que tem esse tipo de informação nos nossos negócios. Então, a informação geográfica, ela vem primeiro para mudar a nossa forma de pensar, de fazer gestão, que antes era feita de forma muito concentrada nas áreas, né, na especificidade de cada área, né, o que cada um tem como objetivo ao longo da vida de um ativo. E hoje a informação geográfica traz um processo onde existe a integração de todos os atores, é um processo multidisciplinar, trazendo a contextualização e o entendimento dos problemas de forma muito natural. Então, se a gente for pegar essas duas imagens que eu coloquei como referência, a primeira logo acima, com uma linha em construção, onde é representado as glebas dessa linha, a gente automaticamente vê cores vermelhas, amarelas, verde, que representam nessas glebas o status momentâneo que é liberada em negociação ou impedida. Se a gente fosse comunicar esse tipo de informação através de relatórios, uma ligação que fosse, essa comunicação ela acontece de uma forma muito mais complexa. Um mapa, um sistema de informação geográfica, traduz isso de forma muito mais rápida e fácil de entender. A qualidade do dado que é representado também nesses sistemas de informação geográfica é algo determinante, porque a informação geográfica, ela precisa ser precisa e ter uma qualidade verificada por um profissional qualificado, de forma que ela realmente represente a realidade mais próxima possível de campo. Então, ela traz uma forma de compreensão de relacionamentos desses empreendimentos com o meio onde ele está inserido. Então, a imagem que a gente tem mais à direita, abaixo, ela traz várias formas de interação com os nossos empreendimentos que a gente chama de informações restritivas, são normalmente informações ambientais, informações de assentamentos, informações de jazidas minerárias, informações como o plano diretor, por exemplo, das prefeituras, dos municípios, onde a gente pode estar inserindo tudo isso dentro de um ambiente único e vendo esse relacionamento de forma instantânea, sem precisar estar migrando para vários repositórios de informação e sem precisar estar traduzindo relatórios textuais ou planilhas em informações que possam ser facilmente compreendidas por um gestor de obra, por um coordenador de uma atividade ou mesmo pelos nossos diretores. Como eu disse anteriormente, essa melhoria da comunicação, ela traz uma mudança de melhora de comunicação para as equipes que estão cada uma desenvolvendo a sua atividade, mas também de integração entre as áreas, já que esse repositório de informação é único e vai servir para todas aquelas áreas que estão fazendo parte de um certo projeto ou de um certo processo. Nesse mapa, por exemplo, esse último mapa, a gente vê que vários temas são representados, a gente pode habilitar e desabilitar esses temas conforme seja a nossa necessidade, conforme se apresente, mas a gente consegue ver relacionamentos porque a gente representa tudo ao mesmo tempo.
O uso da informação geográfica, ele traz muitos benefícios para os processos em si de gestão de vida de um ativo, desde a sua implantação até quando a gente entrega esses empreendimentos para operação e para manutenção. A primeira delas é o planejamento de ações. Com o sistema de informações geográficas, como eu consigo ver, eu consigo elaborar e eu consigo, inclusive, vislumbrar cenários, eu consigo fazer um planejamento das minhas ações de forma muito mais estratégica, trazendo economia de tempo, trazendo, consequentemente, uma redução de custos. A redução de custos vai muito, não só da redução da economia do tempo, mas também do uso da informação apropriada e do fato de todos terem acesso à mesma informação, o que vai acarretar numa menor ocorrência de erros, de equívocos e, consequentemente, também trazendo melhoria e qualidade para os nossos projetos. Então, a gente consegue, com isso, ter um foco maior nas nossas atividades estratégicas, deixando atividades operacionais, deixando a interpretação dessas informações ou até o registro manual delas para o sistema de informação geográfica e suas aplicações. Com isso, a gente traz uma mudança grande de mentalidade, que é não setorizar mais nossas ações e pensar em processos corporativos. Aqui, por exemplo, a gente tem duas imagens. A de cima é uma nuvem de pontos laser, né, com a visão 3D do empreendimento, e uma visão 2D logo abaixo do mesmo empreendimento, que é uma linha em construção. A gente vê aqui que esses pontos que estão sendo destacados, provavelmente foi inserida uma condição de altura da vegetação, e eles devem estar indicando uma restrição na altura ou um cuidado que deve se ter entre a distância da vegetação e a altura dos cabos, por exemplo. Essa mudança de mentalidade do setorizado para o corporativo, ela vem muito porque quando a informação geográfica ela veio para ser utilizada não só no setor de energia elétrica, mas em outros setores, ela veio com a mentalidade de melhoria dos processos de cada área. Então, não deixava de ser uma ação, né, uma iniciativa estanque. Então, gostaríamos de melhorar os processos das áreas, fomos em busca das melhores metodologias para serem aplicadas, as melhores ferramentas, os melhores pensamentos críticos e melhoramos os projetos, mas isso muito focado nas ações ainda setorizadas. Com o uso do sistema de informação geográfica corporativo, a gente tem condições de dar acesso dessa informação a todas as áreas de forma igualitária, e com isso a gente traz uma mudança de mentalidade, que é aquela postura corporativa, onde as minhas ações, onde o que eu efetuo, o que eu executo, está influenciando na ação das pessoas que vão consumir aquela minha informação. Então, o grande objetivo da constituição do portal e das aplicações que virão a partir dele é dar acesso à informação de forma rápida, de forma precisa, e onde o entendimento e a comunicação entre as áreas seja feito de forma natural e rápida. Uma das coisas que a gente vê quando existe um evento com um empreendimento qualquer é que a primeira pergunta que surge para a gente é onde? Onde foi que houve desligamento de linha? Onde foi que houve o evento de vandalismo? Onde foi que... onde está existindo uma ocupação com uma evolução acelerada? Então, essa é uma pergunta que surge e é respondida automaticamente pelos sistemas de informação geográfica. Então, a gente pula de uma fase onde a gente precisava de uma comunicação via telefone, comunicação via internet, ou um relatório que precisasse chegar, para já ter a resposta e já ter um entendimento de um evento quando você responde essa pergunta de forma rápida. O quando surge tão logo a gente responde, né, também é algo que, associado a essa informação que a gente representou do onde, ele passa a nos
possibilitar uma análise muito mais complexa do evento, e depois, naturalmente, a gente vai responder a pergunta do como. Porque como nós temos relacionamentos, como nós mantemos um sistema onde a gente possa verificar informações que ocorreram logo antes ou que estão ocorrendo a partir do evento, a gente consegue, então, fazer análises usando a informação espacial, usando modelos matemáticos e podendo modelar cenários. Dessa forma, a informação geográfica, ela possibilita que a gente agregue junto às nossas informações de ativos todas as informações de outras instituições do governo ou até privadas para enriquecer a nossa fase de planejamento e de constituição de um empreendimento, para que nas fases de implantação desse empreendimento, que é o acompanhamento de obras, e de gestão, que é a operação, manutenção e a gestão de ativos, a gente possa, de fato, diminuir os nossos erros, aumentar a qualidade desses nossos processos. A gente consegue também, com a informação espacial, verificar séries históricas. Então, o porquê de vários eventos, ele vai ser respondido porque a gente começa a ter um entendimento que passa mais ou menos pela mesma lógica do machine learning. A gente vai entendendo a dinâmica dos processos porque a gente está visualizando aquele processo e a gente também começa a entender a relação dele com o meio onde ele está cercado. Então, os estudos de causa e efeito são fenômenos muito naturais e inerentes dos sistemas de informação geográfica. O grande objetivo da informação espacial, então, é entendimento. Ele proporciona um entendimento do problema, porém ele foca sempre na solução. O sistema de informação geográfica, a geografia, ela está lá para que nós, a partir do momento que haja uma compreensão do fenômeno, a gente consiga automaticamente já partir para a solução, subsidiando os planos de ação, as ações estratégicas e os diversos cenários, talvez, que a gente tenha que optar. O nosso portal GEO, ele é basicamente um repositório de informações georreferenciadas dos nossos ativos de transmissão e de geração, agregados a informações de terceiros. Isso eu vou mostrar um pouco mais em detalhe na demonstração que eu vou fazer ao final. Ele é um portal que basicamente foi desenvolvido pela nossa equipe do Departamento de Geotecnologia, baseado na plataforma ArcGIS, que é uma plataforma líder mundial no sistema de informação geográfica, e também tem como grande vantagem ser a mesma plataforma que várias instituições governamentais e regulatórias, como a ANA, ANEEL, EPE, Agência Nacional de Mineração, o Ministério do Meio Ambiente, utilizam também para os seus sistemas. Então, a gente consegue consumir certos serviços dessas instituições também. O uso de camadas 3D também é algo que está sendo agregado, algo que veio como transformação, como evolução e inovação, e aproxima cada vez mais o uso da informação geográfica em escritório da realidade de campo. E pensando já na possibilidade de integração desses sistemas com o BIM, que é o Building Information Modeling, é uma tecnologia, um processo que vem aí, que tem que ser implantado, segundo as diretrizes do governo federal, em 2021, e o setor elétrico é um dos setores prioritários para o uso dessa tecnologia. E ela é facilmente integrada aos sistemas de informação geográficas também. Nosso portal GEO, ele é um portal, aqui é a carinha de entrada do portal, que eu também vou mostrar a vocês aqui ao vivo. Ele tem informações de ativo de geração e transmissão. Ele tem várias camadas de restrição ambiental, como terras indígenas, quilombolas, unidades de conservação, jazidas minerais, todas aquelas camadas que são necessárias para a gente fazer uma análise preliminar de todos os nossos empreendimentos e estudar e dedicar tempo de qualidade à fase de planejamento dos nossos empreendimentos, de forma que quando a gente vá para a etapa de implantação, o nosso empreendimento ele esteja cada vez mais próximo do que seria o as-built de construção.
Ou seja, que só precise de ajustes que realmente a gente não consiga ver utilizando esse tipo de informação. Temos disponível também toda a camada de acessos às nossas instalações de transmissão, então, rotas podem ser planejadas e a gente pode planejar o acesso a essas informações e todo o mapeamento sistemático que é fornecido pelo IBGE como camada também de estudo. Aqui é um pouco do que seria uma visão com uma escala maior dos nossos empreendimentos, mas eu prefiro mostrar isso para vocês, tentar mostrar ao vivo. Eu coloquei mais como um coringa aqui, caso a internet tivesse algum problema. Mas aqui, por exemplo, a gente vê uma subestação, a gente vê uma grande mancha de vegetação nativa que se encontra logo próxima. Então, o que a gente quer dizer do uso da informação geográfica, que ela veio para mudar a nossa forma de interpretar e de comunicar, é isso. A gente abre uma imagem, é como se a gente estivesse em campo, comunicando, vendo todas as interferências e tomando as nossas decisões. Aqui, falando um pouco sobre algumas poucas aplicações, porque o tempo realmente é muito restrito. Então, nós temos uma aplicação que é de uma linha de transmissão que está sendo construída. Então, a gente tem aqui a representação das glebas, a gente tem aqui os dashboards, que mostram de várias formas quantas glebas estão liberadas, quantas glebas estão em negociação, quantas glebas estão impedidas. Isso faz com que, quando a gente vá fazer uma reunião de andamento de uma obra, um acompanhamento de uma obra, a gente consiga comunicar de forma mais prática e precisa. A gente tem aqui vários tipos de torre representado, porque a gente sabe que numa obra é muito importante que as torres de ancoragem, por exemplo, estejam liberadas. Então, possivelmente, a gente vai começar a priorizar nossas ações, caso essas torres estejam localizadas em glebas que estão impedidas. E aqui a gente coloca também observações. Quando você clica na gleba, aparecem as observações. Uma das observações pode ser, por exemplo, o motivo pelo qual essa gleba está apresentando impedimento. No caso de estar em negociação, o que está ocorrendo, qual é a aproximação necessária. E tem toda uma estatística aqui também, a quantidade total de glebas, quantas torres de suspensão, quantas de ancoragem. E assim a gente vai conseguindo traduzir e comunicar melhor o andamento da obra com esse tipo de aplicação. Outra aplicação também interessante aconteceu logo após um incidente que tivemos uma ruptura de barragem e algumas torres, nossas 2 ou 3 torres, foram danificadas e a gente precisou atuar de forma muito rápida, com mapeamento através de um sistema laser e fazer um planejamento, um novo projeto dessa linha para relocar algumas dessas torres de forma a evitar um novo incidente. Então, aqui nessa aplicação, por exemplo, a gente está conseguindo ver que tem umas manchas vermelhas e amarelas. São manchas que indicam que ali nós temos instalações que sofrem algum tipo de perigo, caso haja rompimento dessa barragem que a gente vê aqui logo acima num pontinho laranja. Então, mostrando em detalhe, a gente consegue, com esse tipo de modelagem, né, com modelos matemáticos e análises espaciais, classificar as nossas estruturas de forma que a gente possa, então, colocá-las de sobreaviso como em perigo ou atenção ou aquelas que não vão sofrer qualquer risco caso haja um acidente. Isso foi uma aplicação que fizemos, então, na parte de de barragens e corredores de linha. Outra aplicação foi, até quem estava na apresentação anterior, o Dr. Reive falou sobre o planejamento, né, 2020 e 2030. Aqui a gente está mostrando as obras que estariam planejadas para esse intervalo de tempo. Isso é muito importante, inclusive essa camada vai ser agregada ao portal para quando a gente precisar fazer um estudo
de um novo empreendimento com todas aquelas restrições e todas as camadas que podem ser agregadas, a expansão futura possa ser uma dessas camadas, porque quando a gente fala de um parque eólico, de um parque solar, por exemplo, a gente sempre tem a parte da fase de estudo da conexão desses parques com o sistema. Então, é muito importante a gente ter conhecimento do que está previsto, em que espaço de tempo, para que ano, qual a tensão das linhas, qual as subestações que estão previstas e outras obras, como também melhorias. Aqui eu vou ressaltar aqui só para vocês que o Portal GEO ele está acessível apenas na intranet da Chesf. Então, a gente só consegue acesso ao portal estando nas instalações da empresa ou acessando via VPN. O portal não é acessível para o público externo. Então, o endereço é portalgeo.chesf.gov.br/portal. Eu vou minimizar aqui minha tela, que é para mostrar para vocês, então, o nosso portal. Aqui, quando você acessa, nós temos o sistema Chesf, que é o que a gente chama de Portal GEO, e nós temos várias outras aplicações que, indo aqui, passeando pelo carrossel, vocês podem ver. Outras aplicações têm caráter estratégico, então são aplicações fechadas, que precisam de senha de acesso. Essas aplicações que estão presentes aqui hoje são aplicações abertas que podem ser acessadas. Uma delas é o Protecto, que vai ser apresentado pelo engenheiro Silas Valente e por Pedro Selva na sala Sobradinho mais tarde. Então, para a gente acessar aqui o nosso portal, eu já acessei aqui mais cedo, para que ficasse mais célere, né, a nossa apresentação. A gente tem aqui, então, à nossa esquerda, a lista de camadas que está disponível. Então, são camadas como usina hidrelétrica, jazidas minerais, empreendimentos de fontes alternativas, que são os parques eólicos e solar, subestações, linhas de transmissão. Essas camadas que se apresentam aqui em cinza claro, vocês vão ver que ao passo que eu vou dando zoom, elas vão aparecendo. Então, se elas estiverem assim, sombreadas, é porque neste nível de zoom, elas não estão disponíveis. Então, para a gente ver algumas dessas camadas no nosso portal, eu vou dar um zoom aqui maior para que elas apareçam. Então, aqui na subestação de Paulo Afonso, para começar a demonstrar para vocês o acesso ao nosso portal. O portal ele tem um acesso muito fácil, muito intuitivo, com informações que são todas as informações que a gente pode disponibilizar dos nossos ativos. Aqui a gente está vendo, por exemplo, a subestação de Paulo Afonso. Quando eu dou um clique nessa subestação, aparecem as informações que eu escolhi para disponibilizar, porque por trás de todas essas informações existe um banco de dados associado, por isso que ele é chamado de Sistema de Informação Geográfica, porque ele tem toda a parte vetorial, a parte de imagem raster, a parte de modelo 3D, mas também ele tem a parte do banco de dados, onde a gente coloca todas as informações técnicas que seriam interessantes para acesso. Aqui na subestação, vocês podem acessar por esse link. Aqui eu não vou conseguir, porque eu preciso de senha, mas fica disponível para vocês o diagrama unifilar de cada subestação. Então, vai abrir no meu navegador esse diagrama e eu vou poder ter acesso. E por que a gente pensou nisso? Para que a gente não ficasse tendo que obrigar as pessoas a mudarem de ambiente o tempo inteiro. Então, o acesso ao diagrama unifilar, que é algo que é muito importante para os técnicos que cuidam dessa área, a gente colocou um link de acesso diretamente no nosso portal. Aqui a gente está vendo as linhas de transmissão, né? As torres devem aparecer já já. Enquanto isso, eu vou mostrando para vocês essa barra aqui embaixo. Eu vou mostrar apenas algumas ferramentas, gente, porque são várias ferramentas. O portal ele tem uma possibilidade enorme, mas a gente não tem tempo suficiente para varrer todas. Então, aqui, por exemplo, quando eu quero
que o meu mapa fique numa visão geral, eu simplesmente peço para ele aparecer a lista de camadas ou não. Então, vai depender muito do que eu tenho naquele momento, o que é prioridade para mim. Eu também tenho uma lista aqui da legenda, né? O que é que cada símbolo representa. Então, eu facilmente consigo identificar. Aqui estão as linhas por tensão, todas as usinas. Aqui possibilita que eu, ao acessar o portal e estar analisando um evento, eu, ao copiar esse link e mandar para uma pessoa, eu consigo que essa pessoa acesse o portal exatamente nessa visão que eu salvei o link. Então, às vezes, para eu interagir com uma pessoa online ou numa reunião por vídeo, isso é bem interessante. Isso é um recurso que eu já usei bastante e é muito útil. Temos aqui também outro recurso interessante, que a gente é muito demandado para conversão de coordenadas, né? Então, por exemplo, eu venho aqui na conversão de coordenadas, eu pego e eu quero saber qual é mais ou menos a coordenada da minha subestação. Quando eu clico aqui para fazer a conversão, eu posso também estabelecer o formato. Então, aqui eu pedi grau, minutos e segundos. E ele automaticamente converte em graus decimais, em grau, minuto e segundo também, porque eu escolhi esse mesmo formato aqui, mas poderia ter sido outro. E em coordenadas UTM, que também são muito usadas para o pessoal de projeto que vai a campo. Então, essa é uma ferramenta também muito útil. Aqui também no nosso portal, eu não sei como é que vai estar a internet, vocês estão vendo que eu estou com a visão de uma imagem de satélite por baixo. Mas eu posso vir aqui na minha galeria de mapas e eu posso estar escolhendo qual tipo de mapa, se eu quero uma imagem de satélite, se eu quero um mapa topográfico, por exemplo, onde ele me mostre algumas questões de relevo. Aqui tem o sistema viário, que muitas vezes, vocês estão vendo aqui, por exemplo, passando a BR-423, que para o pessoal que faz vistoria de corredores, isso é muito interessante e é muito importante, né? Então, eu posso estar mudando esse fundo de acordo com a minha demanda, não é só imagem de satélite, isso aqui vocês podem escolher o que é mais interessante naquele momento. Também temos uma ferramenta que é muito interessante, que é a questão da impressão desses mapas, né? Às vezes eu quero um mapa simples que não demanda a equipe do Departamento de Geotecnologia. Então, eu preciso que esse mapa seja impresso para mandar para uma pessoa anexado por um e-mail. Então, eu simplesmente venho aqui, enquadro a visão de acordo com o evento que eu quero mostrar, habilito as camadas e desabilito as camadas que eu quero mostrar também, e consigo fazer uma impressão desse mapa, de forma que depois eu posso salvar esse documento e mandar para qualquer pessoa. Aqui eu não vou esperar, gente, toda a impressão, porque eu quero mostrar aqui para vocês. Se eu fosse abrir, né, eu posso estar abrindo aqui para vocês verem. Tem uma legenda aqui, tem uma coisa que é muito importante, que é a fonte dos dados, porque todo mapa, todo sistema que a gente usa, a gente tem que colocar a fonte dos dados, principalmente se não formos nós que geramos esse dado. Ele sai com a data e a hora que essa informação foi gerada também. Então, é uma ferramenta que dá autonomia para o usuário muito importante, né? Aqui, nas camadas, vocês também têm a disponibilidade de camadas que a gente chama de camadas ambientais que não estavam habilitadas, porque o mapa ele fica muito poluído se a gente colocar todas essas camadas que tem disponíveis para serem visualizadas logo que a gente entra no portal, mas aí vocês podem ver que já tem outras feições sendo carregadas aqui. E isso pode ser usado de forma muito prática, amigável, né? E também outra ferramenta muito útil, que eu queria encerrar aqui a apresentação do portal, pelo tempo que eu tenho, eu queria deixar um pouco de tempo para ver
se existem algumas perguntas, é a busca. A gente pode fazer busca por camadas, né, por usinas, por linhas, por subestação. Pode fazer busca geral, por exemplo, se eu colocar aqui extremóis, ele vai me dar a opção do que é que eu tenho na minha base de dados que comunica extremóis, né? Possivelmente vão ter aqui, ó, linha, e aí ele já me deu um zoom no empreendimento que eu escolhi, né? Então, se eu vier aqui nessa linha e clicar, ele vai me mostrar as várias camadas de informação que tem. Aqui é o nome da linha, mas se eu tivesse outras camadas habilitadas, ele me daria o município onde está inserido, o estado onde está inserido, a questão das torres de transmissão também, quando tem visualização. Eu sinceramente não sei dizer para vocês porque as torres não estão carregando, deve ser a minha internet de fato, mas o que eu tinha para mostrar para vocês em relação ao portal é isso, e dizer que essas informações, ela tem um nível de precisão de mais ou menos 10 metros, 10 a 20 metros, mas que a gente está aí com a contratação de um grande mapeamento para atender a base de dados de informação da transmissão, a BDIT, e que outras informações vão ser alimentadas no portal com precisão submétrica, inclusive com nuvens de pontos 3D, para a gente melhorar ainda mais o nosso planejamento e a qualidade dos nossos empreendimentos. Então, para finalizar aqui, só finalizar a apresentação para vocês com a frase que eu gosto muito, que é: a chave do sucesso nos negócios é perceber aonde o mundo se dirige e chegar ali primeiro. E eu acho que nisso a Chesf, ela sempre teve uma visão de ser pioneira, ela tem um corpo técnico muito qualificado e o uso dos sistemas de informação geográfica vem para agregar ainda mais valor e contribuir com esse processo também. Obrigada a todos, boa tarde. Eu fico disponível, então, para as perguntas. Concluída a primeira etapa da apresentação, vamos iniciar agora o debate com as perguntas dos espectadores. Lembrando que as perguntas podem ser enviadas pelo chat aqui na plataforma. Solicitamos que todos informem nome e instituição. Seguimos com a nossa convidada. Tem uma pergunta aqui que é bem conveniente, que é: qual a perspectiva de uso de aplicações em dispositivos móveis do Portal Geo? Na verdade, já existe uma aplicação em desenvolvimento para o pessoal que faz vistoria de corredores de linha. A gente vai lançar essa aplicação para teste. E temos urgência em lançá-la, porque, inclusive, existe uma indicação que a ANEEL vai usar essa mesma base da aplicação para o GGT, que é um sistema usado pela operação e pela ANEEL para acompanhamento de alguns empreendimentos. Então, assim, já existe os aplicativos nos quais a gente faz o desenvolvimento e a gente só precisa, então, envolver as áreas técnicas para teste e expandir isso para outros usos também. Alexandre Caldas Chagas: pode-se mensurar ativos ou quantidades de materiais por essa ferramenta? Existe um limite de erro? Alexandre, na verdade, a ferramenta que a gente tem hoje, que eu não tive tempo de... são muitas ferramentas, a gente consegue fazer medições no portal e a gente consegue fazer medições no ArcGIS muito precisas. Material ainda não, mas o BIM vem para isso. O BIM vem para consumir toda essa informação que está nos nossos sistemas de informação geográfica e conseguir quantificar naturalmente todos esses materiais, que é o necessário, que é a melhoria que vem sendo trazida e que o BIM vem para consolidar para a parte de orçamentação, inclusive de obras, né? Antônio Carlos elogiando aqui, obrigada. Carolina
Os dados GEL, literalmente compactados numa única base de dados, realmente trazem agilidade na elaboração de projetos, na redução de custos, segurança da informação e minimiza a redundância de dados. De fato, né, os dados geográficos, eles realmente trazem para o nosso processo essa questão de você ter um único repositório, uma única representação daquela informação e o acesso fácil e rápido, né? Ou seja, a melhoria da comunicação em todos os níveis da empresa. E uma última pergunta ou afirmação, não sei, a informação geográfica representa um campo seguro de agregação das classes em qualquer banco de dados, permitindo manipular geograficamente todas as informações. Realmente, o banco de dados, ele tem as suas informações tabulares, mas ele dificulta a nossa compreensão do meio, né? Os números, os relatos, os relatórios, eles não nos permitem, inclusive eles permitem uma interpretação subjetiva de qualquer pessoa que esteja ali lendo ou que leia e depois comunique. E a informação espacial, não. Ela traz a precisão da interpretação e ela traz, de fato, a melhoria. É uma tecnologia que eu não diria que é disruptiva, porque ela não é nada muito agressivo, mas, por outro lado, ela é disruptiva, porque ela traz uma nova forma de pensar, uma nova forma de se comunicar e, com isso, uma nova forma de gerir. E, com isso, eu vejo que não tem mais nenhuma pergunta, então agradeço o tempo, o espaço e nos coloco aqui à disposição para qualquer área da empresa que se sinta convidada a novos desafios, que é o uso dessa ferramenta. Boa tarde, obrigada. Boa tarde, nós aqui agradecemos a nossa palestrante Valéria Karazai e a todos que participaram deste tema.